Treinamento sobre medidas disciplinares. Quem é o empregador? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo riscos de atividade econômica, encargos trabalhistas, tributários, entre outros, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Medidas disciplinares. O empregador possui o poder disciplinar. Logo, cabe a ele a aplicação das medidas disciplinares, advertência verbal ou escrita, suspensão e demissão por justa causa, em casos em que a conduta do empregado viole o regimento interno da empresa ou outros procedimentos comportamentais e de execução das atividades estabelecidas. A medida disciplinar tem o objetivo de orientar o colaborador. Não deve ser vista como punição. Graus disciplinares. Grau leve, advertências verbais por atrasos, primeiras faltas. Grau médio, causas recorrentes que serão avaliadas pelo empregador. É uma conduta reprovável que não traz prejuízos materiais e morais relevantes para a empresa ou que não seja agressiva física ou moral contra terceiros. Graves ou gravíssimas, aquelas que violam os deveres funcionais e resultam em prejuízo moral à empresa, resultam na rescisão do contrato de trabalho por justa causa. Tipos de medidas disciplinares. Advertência verbal, faltas leves, é a sanção mais branda, que serve de alerta para que o empregado não volte a praticar determinada falta, sob pena de aplicação de uma sanção mais grave. Tipos de medidas disciplinares. Advertência escrita, faltas leves e médias, aplicadas no caso de reincidência da falta cometida. Possui o fim de alertar o empregado sobre seu comportamento irregular e suas implicações futuras. Suspensão para faltas de grau médio e leve. A depender da circunstância, implica no afastamento do empregado que fica sem receber o salário correspondente aos dias de suspensão. Não existe um prazo mínimo para a primeira ou demais suspensões, porém, esta poderá ser de até 30 dias. Demissão por justa causa. Faltas graves ou gravíssimas. Medida extrema, aplicada ao contrato de trabalho, rompendo de forma motivada o vínculo empregatício. Requisitos para a aplicação da medida disciplinar. Imediatidade. A partir do momento que o empregador tem ciência da falta, ele deve agir imediatamente com a aplicação da medida, sob pena de configuração de perdão tácito. Exemplo: o empregado se envolve em um acidente de trânsito e é afastado por 15 dias com recebimento de salário. O afastamento é para que a empresa possa apurar os fatos a fim de saber se o empregado teve culpa ou dolo. Ao retornar no 16º dia, o empregado recebe a medida de suspensão. Nesse caso, a suspensão não é considerada tardia, pois a empresa, assim que teve conhecimento do sinistro, teve a ação de afastar o colaborador. Requisitos para a aplicação da medida disciplinar. Unicidade da medida disciplinar. O empregado não pode receber duas medidas disciplinares pela mesma falta cometida. Requisitos para a aplicação da medida disciplinar. Proporcionalidade. As medidas aplicadas devem ser proporcionais às faltas cometidas. Exemplo: não é proporcional a aplicação de uma suspensão de 3 dias por conta do primeiro atraso de um colaborador. Outras considerações. As medidas não precisam ser aplicadas de forma gradual. Primeiro, aplica-se a advertência oral, depois a escrita, depois a suspensão. A medida deve ser aplicada de acordo com a falta cometida. Se a primeira falta do colaborador é considerada grave, o empregador pode aplicar, por exemplo, uma suspensão ou, a depender da circunstância, a própria dispensa por justa causa. Não há previsão legal sobre o tempo de validade de uma medida disciplinar aplicada. O empregador deve usar o bom senso com o fluxo de medidas disciplinares, caso seja utilizado com fundamento para a aplicação de uma futura justa causa. Medida disciplinar gravíssima, justa causa, decorrente da prática de falta grave do empregado. Medida extrema do poder disciplinar, caracterizada como a pena disciplinar mais grave prevista no ordenamento jurídico em razão da prática de alguma falta. Para que a empresa aplique uma justa causa, as faltas do empregado devem ser encaixadas em alguma das hipóteses indicadas pelo artigo 482 da CLT. Hipóteses taxativas previstas na CLT. Improbidade. Caracteriza por qualquer ato lesivo ao patrimônio do empregador ou de terceiros relacionados com o trabalho, furto, roubos, desvio de mercadorias ou outros.
hipóteses taxativas previstas na CLT, incontinência de conduta, comportamento irregular do empregado no ambiente de trabalho, incompatível com a moral sexual, divulgação de fotos pornográficas dentro da empresa, acesso a sites adultos, prática de atos libidinosos, entre outros. Mau procedimento, comportamento irregular do empregado, incompatível com as normas exigidas pelo senso comum do homem médio, adulteração de cartão de ponto ou de atestado médico, adulteração em relatório de informações de sua condição pessoal, entre outros. Negociação habitual ou em serviço. No primeiro caso, caracteriza como o ato de concorrência desleal ao empregador, exigindo habitualidade e sem permissão por parte do empregador. Já a negociação habitual em serviço é o comércio praticado pelo empregado no ambiente de trabalho e durante a jornada, sem o consentimento do empregador, vendedor que desvia cliente para outra loja, do qual recebe comissões, exercer ocupação profissional paralela à desenvolvida para o empregador. Condenação criminal sem sursis. Condenação do empregado transitado em julgado, decorrendo de sua prisão, sem direito à suspensão da execução da pena. O fato não precisa ser relacionado ao trabalho. A impossibilidade de comparecer ao trabalho enseja a dispensa. Decídia, ato de negligência, desinteresse no desempenho de suas funções, reiteradas faltas injustificadas, ausências de pontualidades, entre outros. Embriaguez habitual ou em serviço, uso abusivo de álcool ou outras substâncias entorpecentes. Nessa hipótese, o ato garante a imediata dispensa se a embriaguez se deu no serviço e depende da habitualidade ou fora do serviço. Atenção, essa questão gera muita discussão, principalmente em relação à embriaguez habitual, caracterizada como alcoolismo e vício em drogas, que são reconhecidos como doenças que merecem ser tratadas e não punidas com a dispensa. Violação dos segredos da empresa. Divulgação não autorizada de informações que possam causar danos ao empregador. Para caracterizar a justa causa, a informação deve ser sigilosa e sua divulgação capaz de causar dano efetivo ao empregador. Exemplo, fórmula de uma bebida líder de vendas. Indisciplina, descumprimento de ordem pessoal de serviço dirigida pelo empregador individualmente ao empregado. Abandono de emprego. Requer ausência continuada e ânimo de não mais trabalhar para o empregador. Atenção! Requisitos: decurso de um período, 30 dias, entendimento da jurisprudência e intenção manifesta de deixar o trabalho ou romper o contrato. Súmula 32 do Superior Tribunal Federal. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessão do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de o fazer. A empresa deve entrar em contato com o colaborador através de mensagens, telegramas ou outros. Ato lesivo da honra e boa fama. Prática pelo empregado de atos, por gestos ou palavras que ofendam a honra ou a boa fama de qualquer pessoa ligada ao serviço, empregador, superiores hierárquicos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores ou outros. Exemplo, bullying. Ofensas físicas, agressões praticadas contra qualquer pessoa ligada ao trabalho. Não é caracterizada justa causa quando o empregador agir em legítima defesa própria ou de outra. Práticas de jogos de azar. Prática de jogos ilícitos não previsto na legislação. Jogo do bicho, rifas não autorizadas, requer habitualidade. Perda da habilitação ou de requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em razão de conduta dolosa do empregado, somente aplicável em casos em que a profissão efetivamente não pode ser exercida sem habilitação, desde que o dolo do empregado tenha sido comprovado. Motorista profissional. Exemplo, o motorista é notificado pelo empregador que a sua CNH está prestes a vencer. O motorista, mesmo notificado, não agiu. Atenção! Embora o dispositivo mencione conduta dolosa do empregado, também incide a regra quando houver dolo eventual, ou seja, quando o empregado assume o risco. Exemplo, artigo 165 da CTB. Motorista é flagrado dirigindo embriagado e perde a habilitação.